Olá, meu nome é Ana Paula e eu irei apresentar o trabalho intitulado como Hemoperitônio secundário a trauma esplênico em égua manga larga marchador, aqui no Simpósio Internacional do Cavalo Atleta do ano de 2023. Por definição, o hemoperitônio ele consiste na presença de sangue livre na cavidade abdominal. E ele pode ter diversas causas, como trauma abdominal, lesões esplênicas ou hepáticas, neoplasias, abscessos, ruptura de grandes vasos, um quadro de coagulação intravascular disseminado ou ainda por causas idiopáticas. A literatura traz que as éguas parecem ser mais acometidas do que os garanhões devido a lesões que acontecem no trato reprodutivo da égua, principalmente no período pós-parto. É importante ressaltar que é uma doença grave, mas cuja incidência ainda é desconhecida e com poucos relatos na literatura. O presente trabalho visa reportar o caso de uma égua manga larga marchador, 3 anos, prenha de 2 meses, de 345 quilos, que foi atendida por um médico veterinário na propriedade com um quadro de desconforto abdominal, taquicardia, taquipneia e mucosas pálidas. Essa égua foi tratada então para piroplasmose presuntiva com imidocarb na dose de 2,2 mg a quilo por 2 dias consecutivos. Dada a estabilidade do quadro sem evolução clínica, ela foi encaminhada para o Hospital da Universidade Federal de Minas Gerais, onde foi atendida com o mesmo quadro clínico de desconforto abdominal, taquicardia, taquipneia, mucosas ainda pálidas, vimos que o pulso estava fraco e uma pressão arterial sistólica de 100 milímetros de mercúrio. Ao realizar o hemograma, vimos que a égua apresentava uma anemia normocítica normocrômica com hematócrito de 12%, uma leucocitose com desvio à esquerda, linfócitos reativos, uma trombocitopenia leve e um fibrinogênio normal. Seu perfil bioquímico apontou para um quadro de hipoproteinemia por hipoalbuminemia e hipoglobulinemia. Além disso, ela apresentava um quadro de azotemia. O lactato também estava acima dos valores de referência. O ultrassom abdominal ele apontou para uma grande quantidade de líquido livre no abdômen e esse líquido ele tinha característica hiperecóica. O baço apresentava-se com um volume menor e uma lesão circular preenchida por um líquido anecoico. E uma estrutura hiperecóica foi visualizada na linha média ventral, que sugeria a presença de um hematoma ou de uma neoplasia abdominal. Aqui podemos ver as imagens, onde que mostra esse líquido com uma característica hiperecóica. Aqui temos, na imagem B, o baço com uma lesão circular preenchida pelo líquido. E aqui nessas duas imagens, na C e na D, vemos essa massa hiperecóica, relatada anteriormente. Ao realizarmos a paracentese, vimos um líquido macroscopicamente sugestivo de sangue. Era um líquido vermelho escuro, cuja avaliação citológica revelou um grande número de hemácias. A proteína também estava aumentada, e assim como as células nucleadas. As células eram predominantemente neutrófilos hipersegmentados, seguidos por pequenos linfócitos e raros eosinófilos. O perfil de coagulação mostrou um tempo de protrombina e tempo de tromboplastina parcial ativada acima dos valores de referência, mostrando provavelmente um quadro de coagulação intravascular disseminada e uma coagulopatia de consumo. Com isso, os achados foram compatíveis com um quadro de hemoperitônio. O tratamento instituído foi a fluidoterapia intravenosa com rigerlactato, numa taxa de 20 ml por dia, por 3 dias consecutivos, tomando-se o cuidado para não aumentar muito a pressão arterial, que poderia reativar um sangramento devido ao deslocamento de um possível coágulo. Fizemos a taxa para a transfusão sanguínea, estimando-se 20% da volemia do paciente, aonde que fizemos 4,5 litros de transfusão sanguínea. A terapia com antifibrinolíticos com ácido tranexêmico também foi instituída na dose de 4 mg quilo, intravenoso, 3 vezes ao dia, por 3 dias, e a antibioticoterapia profilática com ceftiofur, na dose de 2,2 mg quilo, intramuscular, 2 vezes ao dia, por 10 dias, dado que o sangue é um excelente meio para a proliferação bacteriana. Terapia com anti-inflamatório não esteroidal foi utilizada, com flunixin meglumine, na dose de 1,1 mg quilo, intravenoso, 1 vez ao dia por 5 dias, e dada a baixa oxigenação tecidual, no momento da admissão da égua, foi feita a suplementação com oxigênio via sonda nasal, nas primeiras 24 horas.
Aqui eu trouxe essa tabela mostrando a evolução do perfil hematológico e bioquímico logo após a transfusão, ou seja, no dia 2, no momento da admissão, e mostrando que no dia 4 já estava tudo normalizado. Vimos também que essa quantidade de líquido abdominal, ela foi diminuindo gradualmente até desaparecer completamente, assim como aquela massa hiperecóica. A égua recebeu alta 8 dias após a sua internação e no momento da alta, todos os seus parâmetros clínicos estavam dentro da faixa de referência. Seu hematócrito estava em 26%, proteína total de 8,8 mg por decilitro, comendo e bebendo água normalmente. A avaliação reprodutiva, ela revelou um feto normal e ativo. Então, aquela lesão esplênica observada na ultrassonografia, ela foi compatível com o trauma e considerável a provável causa do hemoperitônio. Como aquele líquido abdominal ele foi reduzindo gradualmente e houve também uma redução daquela massa ventral abdominal e mudança de um padrão para um padrão mais heterogêneo, isso aponta para um quadro de hematoma e não para uma neoplasia abdominal, que era um importante diagnóstico diferencial. E é importante ressaltar que cavalos normalmente com hemoperitônio e que apresentam frequência cardíaca e respiratória elevadas parecem ter menor chance de sobrevida, que é o que a literatura traz para nós. E a égua do presente relato, ela sobreviveu, mesmo apresentando alta frequência cardíaca e respiratória no momento da admissão. E 9 meses após, nós tivemos a notícia que o potro nasceu saudável e sem qualquer interferência médica. Então, conclui-se que o hemoperitônio é uma condição clínica grave, que, embora rara, ela deve ser considerada como um diagnóstico diferencial em animais que apresentam quadros de cólica ou achados clínico-patológicos que são sugestivos de outras afecções também. Os achados ultrassonográficos e do líquido peritoneal, eles podem nos ajudar a diferenciar de outras patologias, como a babesiose. O diagnóstico preciso é imprescindível para um adequado tratamento, que pode ser clínico, e o prognóstico é adequado para o paciente. Aqui estão as referências bibliográficas. Obrigada.